Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexo Mulher, onde o nosso objetivo é conectar pessoas. E eu queria começar agradecendo pela oportunidade, pelo convite, por esse novo projeto aqui dentro da Conexo. Agradecer em especial o Ismael e o Lucas por acreditarem nesse projeto e fazerem ele sair do papel. E nós estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial, que é a Giane, e nós vamos começar com a Giane França, do Bem-Sucedidas. Já vou mandar mais detalhes para vocês, mas a gente vai começar com um brinde hoje, porque é o nosso primeiro podcast da Conexo Mulher. Muito feliz, muito sucesso para nós, né? Olha só que coisa boa. Obrigada, Giane, Vanessa. muito obrigada. Vamos brindar, tem que experimentar um pouquinho, né? Sucesso, maravilhoso. né? Que Sucesso, delícia, Vanessa. que delícia. E vamos falar um pouquinho da Giane. Olha só, a Giane é uma empreendedora, mentora de mulheres, coach. Tem uma formação linda, né, Giane? Ela é formada em gestão financeira, coach, e tem pós em psicologia positiva e psicologia organizacional. E muito importante aqui também, estamos hoje como presidente do Clube Bem-Sucedidas. Então seja muito bem-vinda, Giane. Obrigada, Vanessa. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer o convite, né, por ser a estreante do seu quadro aqui na Connect. Eu acho muito importante essas relações, né, essas conexões. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite e desejar vida longa ao seu quadro aqui. Muito obrigada. Então, falando um pouquinho da Giane, hoje eu estou aqui como presidente do Bem-Sucedidas Clube, que é um grupo de empreendedorismo feminino, que foi onde nós nos conhecemos e por isso estou aqui hoje. O que é o Bem-Sucedidas? É um grupo de empreendedorismo feminino onde a gente preza pela educação empreendedora, mas a gente vai falar isso depois, né, Vanessa? Verdade, Giane. Verdade. Falando da importância das conexões, né? Hoje é o nosso primeiro dia, nosso quadro aqui, Conexo Mulher. E eu escolhi uma pessoa a dedo hoje, né, Giane? Porque a gente fala muito da importância de conectar pessoas. E esse é um dos nossos objetivos principais da Conexo. E por que eu trouxe a Giane para cá? Porque a gente se conheceu justamente através de conexões. Né? Eu recebi um convite para escrever o livro Bem-Sucedidas, nós já vamos falar deles, e foi através dele que a gente se conheceu, comecei a participar do clube e, inclusive, eu só tenho a agradecer por todo o apoio que vocês deram, foi incrível. E a gente vai contar um pouquinho hoje dessa parte do empreendedorismo, né? Entrar um pouquinho mais a fundo, conhecer um pouquinho. Mas antes de mais nada, Gi, conta um pouquinho pra gente quem é a Giane, porque hoje a gente conhece a Giane como presidente do Clube Bem-Sucedidas, mas conta um pouquinho quem que é a Giane por trás a Giane dos bastidores, né? Bom, vamos lá. Eu tenho 50 anos. Uau, né? Olha só, com essa pele maravilhosa. Muito flora pura, né, amiga? Mas assim, eu acho que antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês que até os meus 45 anos de idade, antes de conhecer a parte da inteligência emocional, eu carregava tantos pesos que a Giane não estaria aqui hoje como presidente do Bem-Sucedidas. Então, o autoconhecimento entrou na minha vida, assim, de sola, porque foi através disso que veio todo o desenvolvimento como pessoa, que me trouxe até aqui hoje. A Giane, ela é mãe, é esposa, é filha e tantos outros papéis que no dia a dia, como empreendedora, a gente exerce. Sim. Mas a importância, né, da gente se conhecer, saber dizer os nãos necessários, como a gente estava conversando lá fora, né? Isso me fez crescer, desenvolver, expandir a consciência, porque às vezes a gente vai aceitando tantos convites, carregando tantos fardos que não são nossos. E eu acho muito importante a gente trazer isso para dentro do empreendedorismo, porque muitas vezes você acha que para crescer você precisa aceitar todos os convites ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas calma, respira, relaxa, tenha uma estratégia, seja intencional. Então, essa é a Giane hoje, uma pessoa que tem muito para aprender ainda, todos nós temos. Eu acho que, eu já falei isso para você, que eu admiro a sua capacidade, na verdade, eu admiro a sua
humildade em reconhecer que mesmo sendo uma grande empresária como você é, você reconhece que ainda precisa aprender. E eu acho que assim é no nosso dia a dia. Ninguém sabe tudo. Então, eu ainda tenho muito a aprender sobre o desenvolvimento humano, inteligência emocional, mas hoje eu posso dizer para vocês, né, que o que eu aprendi nesses 5 anos me tirou tantas malas que eu carregava que não eram minhas, que hoje faz com que a minha vida seja mais leve. Então, tá tudo bem, eu trabalho como PJ numa empresa, eu sou presidente do Bem-Sucedidas, sou mentora de mulheres, sou escritora também, mas assim, cada coisa no seu momento certo, não deixando com que isso se torne um peso para você. Porque se o que você está fazendo com paixão deixa de ser paixão e se torna um peso, não vai fazer sentido nenhum mais. Nem para você e nem para os outros, né? Perfeito, perfeito. Gi, como faz sentido, né? Adorei essa questão das malas, a gente fala das mochilinhas que a gente carrega, né? E às vezes a gente vai carregando de um lado, do outro, aí que você vê, e uma coisa que sempre me chama muita atenção quando eu converso com você é a palavra leveza. Que a vida seja mais leve, mais tranquila, porque é bem isso, a vida como empreendedora, a gente tem muitos lados, né? A gente está sempre equilibrando os pratinhos, que são vários, né? A maioria das vezes aqui, muitas somos mães também, então tem a parte, né, empreendedora, trabalha em casa, muitas vezes tem a casa, tem marido, tem filhos, tem que se cuidar também, que isso é fundamental, né, mas conseguir equilibrar tudo isso, e às vezes acaba ficando pesado, realmente. E eu acho que o que você falou faz todo sentido, porque no momento que você começa a perceber que está ficando pesado, é o momento de parar, respirar fundo, dar um passinho para trás e reavaliar, né? Porque se começa a ficar pesado, porque realmente a gente faz aquilo com paixão, e a gente fala que a gente vê quando você faz com paixão, né? Brilho nos olhos, é outra energia, mas realmente quando começa a pesar, é o momento de você dar uma, pausa um pouquinho, respira fundo e vamos reavaliar. Sim. E entra realmente em inteligência emocional que você falou, né? Que é tudo hoje em dia. A gente fala muito de soft skills, né? Sim. Hoje, inteligência emocional é um dos mais importantes para a gente ter e avaliar sempre. Então, que bacana, Gi. E olha só, conta um pouquinho dessa história. Você falou, então, que você também é PJ hoje. Conta um pouquinho como é que é a tua rotina aí, teu dia a dia. Vamos fazer o seguinte, você falou que, né, gestão financeira. Conta um pouquinho da tua... Quem era a Gi antes desses 45 anos para trás aqui, ó? Conta um pouquinho pra gente. Essa Giane, antes dos 45 anos atrás, era... 45 anos atrás. Era muito pesada. Porque eu achava, é bizarro, mas assim, é verdade. E quantas outras pessoas vão se identificar com a minha fala? Eu achava que com 45 anos de idade eu era velha, mas assim, velha num nível que eu tinha que ficar quieta na empresa que eu trabalho hoje, para que assim, eu vou me aposentar aqui. Então assim, falando assim, parece surreal, mas era o que eu sentia. E às vezes eu olhava para fora assim da janela, tem um janelão bem bonito assim, e eu olhava e falava, meu Deus, é isso que eu vou viver a minha vida inteira? E eu acredito muito numa força maior. Ele ouviu as minhas preces e trouxe o coach para minha vida. E aí através disso que veio o autoconhecimento e tudo que eu aprendi sobre leveza. Então, eu não falo sobre leveza à toa, porque eu realmente era uma pessoa muito pesada, porque eu pensava, poxa, eu tenho 45 anos e ainda não tenho R$1 milhão guardados para a minha velhice. Porque, assim, os grandes players do mercado, Thiago Nigro, que eu tô vendo que tem um livro ali, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, todo mundo fala, você tem que ter, chegou nos 40 anos, tem que ter R$1 milhão guardado para a sua velhice. Eu falava, meu Deus, vou morrer. Deixa eu te contar uma coisa que você falou agora que eu achei o máximo. Eu também tinha, inclusive, tinha uma capa de uma revista, Você S.A., que fala assim, 1 milhão aos 40 anos. Eu tenho essa revista guardada até hoje. Sério? Vai me emprestar. Vou emprestar. Porque falava justamente sobre isso, né? Era aquelas metas e objetivos, né? Chegar a 1 milhão, 40 anos, 1 milhão. Eu falei, nossa, não cheguei lá ainda, né? Mas quem sabe um dia a gente vai chegar. Estamos lutando né? para. Verdade, é verdade. Nossa, que bacana. E olha só, essa questão, né? De você olhar para trás e fazer essa autoanálise, o quanto ela é importante e o quanto, igual você falou, se sentindo velha, né? Eu falo que de vez em quando a gente fica assim, né, com esse peso. Nossa, a idade.
Falei, gente, a gente está na flor da idade hoje, né? Eu acredito que antigamente a gente falava que era 20, 30. Gente, hoje, com essa nossa expectativa de vida cada vez maior, é porque a gente não chegou nem na metade ainda, né? Com certeza não. E me conta, daí você começou a fazer esse coaching, esse processo de coaching, e como é que surgiu o Bem-Sucedidas na sua vida? Surgiu de um convite. Veja o poder das conexões, começa tudo aí. No curso que eu estava fazendo, tinha uma pessoa de Erechim, Rio Grande do Sul, que conhecia uma pessoa de Curitiba, que ouviu falar do Bem-Sucedidas. Olha só. Ela falou, Gi, tem um grupo aí e tal. Daí eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Né? Lembra, eu tinha pesos, fardos. Sim. O que eu vou fazer lá? Eu falei, mas eu estava buscando alguma coisa nova. E aí eu falei, eu vou. Fui para participar como convidada, me apaixonei pelo grupo. Em 2 meses ali me tornei líder e ali 1 ano depois eu me tornei a dona do clube. Então, uma conexão, né, que me trouxe até aqui hoje. Porque eu me apaixonei, porque eu sempre quis ser empreendedora. Mas eu não acreditava ser possível, né? 45 anos, lembra? Pesos, fardos que a gente carrega que não são nossos. Crenças limitantes. Crenças absurdas de por que você vai empreender? É melhor ter carteira assinada, você tá louca, né? E aí eu fui por curiosidade realmente, me apaixonei pelo grupo e tô aí, né? Estou aí até hoje. Já faz quanto tempo que você está como presidente no grupo, Gi? Como presidente eu já tô há 2 anos. Uau. Mas o grupo existe desde 2021. Foi pós-pandemia? Ou ele nasceu na pandemia? Nasceu na pandemia, né? No finalzinho da pandemia ali. Entendi. Olha que legal. E a gente fala da importância das conexões, não é verdade? E antes da gente começar, gente, até fazendo um adendo aqui, a gente estava conversando sobre como que eu cheguei na Conexo e foi através das empreendedoras de Colombo. Então, fica até aqui meu agradecimento à Cris Cavacin, pessoa incrível, que abriu essas portas aqui para a gente ter uma voz, né? Eu falo que a gente fala muito dessa questão da voz e de ter mais visibilidade do empreendedorismo feminino. Então, muito obrigada, Cris. Ela abriu dentro das empreendedoras de Colombo essa possibilidade de vir aqui no podcast da Conexo. Foi através dela que eu conheci a Conexo. E olha só, 1 vez, 2 vezes, convites vieram novamente, né? E hoje aqui fico muito grata com receber ali o convite e essa possibilidade de estar apresentando hoje esse novo podcast, o Conexo Mulher. E tudo começou quando a gente pensa, né, voltando um pouquinho, numa conexão feita há 2 anos atrás e, de repente, as possibilidades vão surgindo, as oportunidades vão surgindo e o importante é você estar preparada. Estar aberta, porque às vezes, muitas vezes, você está no lugar certo, na hora certa, mas você não consegue enxergar, porque você não está aberta para aquilo. Se eu não estivesse aberta há 4 anos atrás para o Bem-Sucedidas, eu não estaria aqui hoje. Se você não estivesse aberta ao convite para escrever um livro, a gente não estaria aqui hoje, você estaria com outra pessoa. Enfim, as pessoas não acreditam no poder das conexões, mas assim, quantas conexões você faz sentada no seu sofá vendo o Instagram? 0. E quantas conexões você faz estando no lugar certo? Com certeza. E essa questão das conexões e desse movimento, ele é muito importante, né, Gi? Quanto mais contato você tem, e a gente vai falar de relacionamentos, né? O relacionamento, às vezes as pessoas falam de networking, achando que vão uma vez e já criei meu networking, já resolvi tudo, já fiz a minha lição de casa e pronto. Sim. Mas não é bem assim na prática, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é hoje o Clube Bem-Sucedidas. Acho que tem muita gente que ainda não conhece, né? Vamos pedir pra Gi explicar um pouquinho mais da onde que surgiu a ideia. Eu sei que é um grupo de empreendedorismo feminino, hoje eu faço parte, inclusive, mas vamos deixar a Gi explicar um pouquinho e dar um pouquinho mais de detalhes aí pra gente. Qual é a ideia, né? Qual que é a missão do Bem-Sucedidas? É a educação empreendedora. Porque muitas acham que sabem tudo. Eu já falei sobre isso, sobre a humildade de não entender que precisa aprender. Mas lá dentro do grupo a gente traz mentorias. Então nós temos os nossos cafés com mentorias, 1 vez por mês, onde a gente sempre traz um tema pertinente ao seu negócio. É só sobre o negócio? Não. A gente traz educação também sobre a saúde mental. Porque antes da mulher empreendedora, existe a mulher. Então, antes da Flora Pura, da Influx, existe a Vanessa. Antes do Bem-Sucedidas, existe a Giane. Então, a importância
desse link, porque se eu não estou bem, nada vai estar bem, porque a gente reverbera muito o nosso estresse, a energia. Então, o Bem-Sucedidas entra e a nossa missão é a educação empreendedora, é também ensinar essa questão do networking, porque não é você ir num café apenas, entregar um cartão e fez a lição de casa, como você disse. Você precisa fazer a conexão. Eu não vou comprar de você só porque você me entregou um cartão. Eu vou comprar de você se existir uma identificação, se a sua história bater com a minha. A venda vem do relacionamento. Ela não vem da entrega de um cartão. Perfeito. E exatamente isso, de a importância de você primeiro criar as conexões. A gente fala que antes da venda, você tem que gerar uma conexão, tem que fazer sentido. Depois, sim, a gente acaba falando que a venda é uma consequência. Exato. E quando a gente fala de bem-sucedidas, agora eu vou falar um pouquinho também como participante associada do clube. Participo de vários grupos e o que eu já comentei com você algumas vezes, né, o Clube Bem-Sucedidas, ele me chamou a atenção justamente pela preocupação com conhecimento. Essa parte da educação que agrega muito. Eu acredito muito na importância de você estar sempre estudando. A gente fala do lifelong learning, que é um aprendizado contínuo que está cada vez mais em alta. E o quanto isso influencia nessa questão do todo mesmo, né? Muita gente, inclusive, veio de CLT, muitas mulheres hoje começando com essa questão de vou empreender, por onde começo? E essa questão da educação, de dar essa base, ela faz toda a diferença. Então, esses cafés, eles são maravilhosos, inclusive, e em todos eles sempre tem uma hora de mentoria, que é justamente para agregar nessa parte de conhecimento mesmo, né, Gi? E eu sempre comento com vocês ali nos cafés, quanto você pagaria para ter uma mentoria como aquela? Às vezes, ali, a partir de R$3.000. E quantos insights você consegue pegar ali em 1 hora de mentoria dentro do café, que tem o próprio café, né? E a troca, a rodada de negócios, a troca ali do network, enfim. E você não usufrui, enfim, depois vocês cortam aí, gente. Assim, você não usufrui disso se você estiver sozinha dentro do seu empreendimento. Porque muitas pessoas não entendem que vou bloquear a minha agenda 1 vez ou 2 vezes ao mês para praticar o networking, para ser vista. Porque se você estiver sozinha no seu escritório o tempo inteiro trabalhando, você não está sendo vista. Então, às vezes, um café que você vai, uma reunião que você vai de um grupo em Curitiba. Nós sabemos, né, Vanessa? Sim. Em Curitiba tem vários grupos de empreendedorismo. Gente, bloqueie a agenda, participe de um café ao mês, né? Para você ser vista, ser lembrada, aprender. Porque se você estiver sozinha ali, só quebrando a cabeça, batalhando, você não vai saber o que está acontecendo no mundo real ali fora. E foi por isso que eu me apaixonei pelo Bem-Sucedidas quando eu fui na primeira reunião, que foi a primeira reunião que eu participei de um grupo de networking. É o fato de que a minha história se conecta com a sua história. Porque assim, às vezes a empreendedora está lá sozinha pensando, nossa, eu não consigo fazer isso aqui, eu sou um fracasso, eu não sei cuidar do meu estoque, eu não sei cuidar do meu financeiro. Aí você vai num grupo desse, escuta as outras histórias que, enquanto você está lavando uma louça, às vezes você está respondendo o WhatsApp de um cliente, não é? E aí você vê, não estou sozinha. E as histórias se conectam, e isso traz muito conforto, muito aprendizado. Com certeza, Gi. Essa questão da conexão. Igual você falou, enquanto eu estou lavando a louça e estou respondendo o cliente, às vezes estou fazendo almoço para as crianças, e às vezes quem olha de fora tem aquela visão que é tudo só glamour. E a gente está do outro lado, a gente fala que não é só o glamour. Tem essa questão de todos os lados, de todas as versões, e quando você tem a chance de compartilhar um pouquinho, né, da sua história e de ouvir a história dos outros, eu acho que começa a fazer mais sentido você falar, eu não sou a única. Então, calma, tá tudo bem. Vou sobreviver. Sim. Que bom, que bom. E conta um pouquinho hoje, dentro do clube, quantas associadas nós temos hoje? Qual que é a tua previsão aí de crescimento, ideias? Quais são os planos para o futuro? Conta um pouquinho pra gente.
Nossa, hoje a gente está com quase 90 associadas, hoje já estamos com 90. É, a gente está desenvolvendo o aplicativo do Bem-Sucedidas, estamos muito orgulhosas por isso, Oba! então logo tem novidades. A gente está com um projeto de um novo livro, tem a plataforma que também está para sair, então assim, é sempre buscando para que, formas, né, de que as associadas tenham mais visibilidade, se sintam mais pertencentes, porque também tem isso. Não adianta você Sim. ter um negócio e o cliente entrar ali e não se sentir pertencente, porque Sim. tem isso também. Aham. Não adianta você só tentar vender um produto. Aquele produto tem que fazer sentido para quem está consumindo, Sim. né? E o que mais do clube? Tem um monte de novidade aí que eu também não posso contar tudo. Não, tem que ir devagarzinho, né? Mas uma outra coisa que é bem importante, a gente não falou ainda, tem a feira das associadas. Conta um pouquinho dessa parte. Essa parte é muito... Todos os cafés a gente deixa 5 vagas disponíveis para as nossas associadas exporem os seus produtos. É um sucesso, a gente tem fila de espera. Então é muito bacana, porque além delas poderem fazer a mentoria, né, tomar um café gostoso e praticar o networking, ainda tem a possibilidade de expor os produtos. E eu sei, nós sabemos, né, que tem muita retorno financeiro para elas isso. Então, eu e a Milena, a gente não falou sobre a Milena, a vice-presidente sim, do Bem-Sucedidas, que está lá no Rio de Janeiro, mas assim, eu e Milena, a gente sempre está pensando em como a gente vai tornar o caminho de vocês mais fácil. Porque assim, como você trouxe, né, você é uma grande empresária, mas a gente tem algumas empresárias que está começando, está em transição de carreira. Então, a gente tem que ter uma linguagem que seja atrativa para todos os públicos. Mas você não sabe tudo e a pequena que está começando também não sabe. Então, quanto aprendizado você pode compartilhar com a que está começando e a que está começando, o que ela pode dizer para você também? Às vezes, tipo, Vanessa, olha onde você está. Calma, respira, não é? Essas trocas gostosas. Claro. E a troca ela vai acontecer em todos os sentidos. Às vezes a gente fala de conhecimento prático, de conhecimento a nível de, digamos, de negócios mesmo, comercial, financeiro, a gente teve financeiro, a gente teve alguns, mas às vezes a gente vai também para o lado mais pessoal, como você comentou. E isso é importante, esse equilíbrio, ele fortalece o grupo também. Porque nós somos, acima de tudo, nós somos mulheres, nós somos seres vulneráveis, embora a gente não fale muito isso, porque nós somos mulheres muito fortes. Com certeza. Mas a gente sabe que são momentos e é importante esse cuidado, né? Esse autocuidado que a gente está falando muito hoje, de ser mais leve. E o que a gente pode fazer para equilibrar um pouquinho mais, né? A vida cada vez mais acelerada, né, Gi? Então, como que a gente pode cuidar da saúde mental, saúde emocional? A gente estava até falando, né, de um minutinho do seu autocuidado, seu momento do dia, de trabalhar com isso. E eu acredito que esse cuidado faz a diferença também. E ele sempre gera essas conexões, como você falou. E eu acho assim, um diferencial gigantesco do Bem-Sucedidas, né? E aí, claro, vou puxar a farinha para o meu lado, né? Mas assim, o que eu e a Milena, a gente percebe muito que um grande diferencial do Bem-Sucedidas é o acolhimento. E é o fato de que ali a gente deixa vocês à vontade. A gente não exige que se faça um pitch de 30 segundos. É importante saber fazer? É importante saber fazer. Mas ali a gente quer que vocês se sintam acolhidas. E às vezes acaba virando um grande compartilhamento realmente de emoções, de eu sou mãe, eu sou esposa, eu tô perdida aqui, você me ajuda. E a gente vê muito isso ali dentro do grupo, né? E isso é motivo de muito orgulho pra gente, porque existem grupos de empreendedorismo focados somente para o crescimento? Existe, faça parte também. Mas também faça parte de um movimento que te desacelere só um pouquinho. Porque eu sempre trago isso para vocês ali. Ser bem-sucedida para você é uma coisa, para mim é outra, mas tem que fazer sentido para você. Porque se deixar de fazer sentido é aquilo que a gente falou. Você pode entrar numa depressão, burnout, e aí tudo vai deixar de fazer sentido. Com certeza, com certeza. Nossa, o que você falou faz muito sentido. O que é sucesso? O que é ser bem-sucedida? Para cada um tem uma percepção, tem uma perspectiva diferente. Então, entender tudo isso, né? Cada um tem o seu momento e tá tudo bem. Acho que isso é importante também, porque às vezes vai ter uma pessoa que está buscando mais naquele momento, outra de repente só quer se reequilibrar, quer acalmar e entender
é o momento de cada uma. Eu acho que essa parte vai fazer muito sentido com o que você falou de acolhimento, né? E de entender o momento de cada uma e falar, não, tá tudo bem, seja leve. Isso. Seja leve. Essa é a palavra da Gi, gente. A palavra da Giane, seja leve. Que venha com leveza. Que venha com leveza, né, Gi? Gi, vamos falar um pouquinho do livro? Vamos falar um pouquinho primeiro do Bem-Sucedidas. Que você já participou, né? Olha só. Você ali, que lindo, gente. Esse aí foi o primeiro livro do Clube Bem-Sucedidas. São 20 coautoras. Conta um pouquinho, resumidinho aí pra gente, Gi. Então, esse livro partiu da ideia da própria Gisele Suardi, que ela viu nossa movimentação, achou interessante e nos convidou para fazer o livro. E a primeira edição foi Mulheres que Revolucionaram Suas Vidas através do Empreendedorismo. Qual foi a ideia central desse livro? A sua história pode inspirar outra empreendedora. Porque aqui tem tanta história inspiradora de muita resiliência, muito aprendizado, histórias emocionantes, se quiser. Tem história para chorar, tem história para rir. E a importância de que, assim, se ela conseguiu chegar, eu também consigo. Então, essa foi a ideia dessa primeira edição, com que você entenda que você pode deixar um legado, entrando dentro daquilo que a gente disse. O que é ser bem-sucedida para você? Sim. É ser uma pequena, média, grande empresária? Você vai definir sucesso. Não vai ser a outra pessoa que vai definir o sucesso. Então, e falando em sucesso, o livro foi um sucesso, né? De público, de crítica. Sim, Temos bastante feedbacks, assim, positivos, tanto do processo todo, né? Que o clube trouxe, das fotos, de participar de podcasts, do jantar de lançamento, do lançamento na livraria. Toda essa experiência que você pensa só. Talvez você, dentro do seu universo, você até poderia ter uma experiência como essa. Mas para uma pequena empresária, qual a chance dela ter vivenciado todo esse processo, né? E o que você falou foi uma experiência única. Vou falar aqui agora, gente, como coautora, sou uma das coautoras do livro, inclusive conheci a Giane através do livro e, gente, foi uma experiência única. Me perguntam, né, qual foi a experiência, como você se sentiu escrevendo? Primeiro porque quando eu recebi o convite, você fica assim, mas será? Será que minha história faz sentido? Quem sou eu? Né? Como que eu vou compartilhar? O que eu posso deixar? E daí você começa a ouvir um pouquinho as pessoas falando, não, compartilhe quem é a Vanessa, né? Da onde que surgiu a Vanessa como empreendedora. E eu falei, foi o empreendedorismo que me encontrou. E quando você começa a entender as histórias de cada uma, os processos, os momentos que cada uma, os obstáculos que cada uma superou, né? A questão muito forte de resiliência, de fé, a gente fala muito de espiritualidade, né? São várias histórias falando de fé e da importância, como você falou, também acredito muito que tem alguém lá em cima que nos guia, que nos coloca no lugar certo, na hora certa, e que a gente fala, né? E que nos dê as palavras certas para que a gente possa dar sequência também da melhor forma. Sim. Mas, voltando na questão, gente, o cuidado que vocês tiveram com cada uma das coautoras, desde a ajuda na hora de escrever, na formatação, a gente fez uma mentoria antes, né? Durante, a gente teve todo um apoio, né? Durante a escrita, depois na parte da edição final, cada momento, os podcasts que a gente teve, o momento de fotos, o jantar de lançamento, então, foi maravilhoso. E essas experiências são únicas. A gente fala, né, gente, tem que escrever um livro, né? O que você precisa fazer antes de morrer? Essa é uma delas, escrever um livro. Se você ainda não escreveu, gente, aproveite e curta esse momento, porque é algo único. É algo único, ele te dá... É uma emoção, quando você vê ele ali, né? E depois do lançamento, nós tivemos um jantar de lançamento, um jantar maravilhoso. E depois tivemos o lançamento oficial na Livraria da Vila, que foi outro momento único também, né? Onde a gente pôde compartilhar um pouquinho mais, subir no palco e compartilhar um pouquinho da história de cada uma. E o que a Giane falou, gente, faz muito sentido, porque talvez para algumas ali já faça mais parte do dia a dia, mas para outras...
Foi o primeiro momento, foi o primeiro, a primeira chance de se apresentar, de fazer uma apresentação, de participar de um jantar. E foi uma experiência que ficou com certeza na memória de cada uma. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, os nossos parabéns a vocês que fizeram um trabalho incrível, junto com a Gisele Suardi, do Instituto Suardi também. Gi, você foi incrível, né? O apoio todo, e a gente tem muita gratidão, né? A você, a Giane, Milena. Vamos falar da Milena aqui também, nossa vice-presidente, que está trabalhando à distância hoje no Rio, mas que com certeza ela é fundamental na parte principalmente do marketing, desenvolvimento e crescimento. Experiência do cliente. Experiência do cliente. Tá de parabéns também, viu, Mi? Sim. Tá de parabéns, porque a nossa experiência como clientes aqui do livro foi incrível. Foi incrível. E aí a importância, né, Vani, só puxando um gancho. Veja a quantas mãos foram feitas esse livro. Teve a Camila Araújo, a capa, nossa associada, que fez a capa. Linda. A Thaís Araújo, que foi a nossa fotógrafa oficial. A Milena, a questão da experiência do cliente. Eu, né? Então, quantas mãos foram necessárias, a Elaine Moretti, editora, quantas mãos foram necessárias, quantas conexões foram necessárias para que saísse um projeto lindo como esse. Então, a importância também de você entender que você não consegue chegar longe sozinha. Com certeza. E como é muito mais fácil quando você tem um apoio, quando você está num grupo onde todo mundo se apoia, né? Aquela questão, você pode até chegar sozinha, mas quando você está com mais pessoas te apoiando, isso acaba sendo muito mais rápido e mais leve. Leve. Ó, a palavra-chave do Gostei, dia. já pegou. Ó, a palavra-chave do dia é leveza. Sim. E, Gi, conta pra gente, tem novidades chegando por aí, né? novidade. Conta pra gente. Segunda edição. Isso, esse vai ser a nossa segunda edição, inspirando futuras líderes, né? História de mulheres no mundo dos negócios. Qual foi a ideia com essa edição? Somos líderes, todas nós somos líderes, mas a gente já somos líderes na nossa casa, na sociedade. Todas somos líderes, mas aí qual foi a ideia? Inspirar futuras líderes, porque hoje a gente tem uma geração aí que está meio perdida nessa questão de liderança, para onde eu vou, para onde não vou. Então, como que vai ser, Vanessa? Porque você também é uma nossa coautora, né, desse livro maravilhoso. Como vai ser quando uma menina ali de 20 anos que está terminando a faculdade, lê a sua história? A sua história de liderança dentro da sua casa, dentro das suas empresas. Como vai ser para ela? Eu acredito que muitas histórias vão trazer muita inspiração e quiçá, né, não vão trazer direcionamento para algumas pessoas. Porque é sobre isso, é por isso que a gente quer tanto deixar um legado no livro, porque isso aqui alcança muita gente. Lembrando, né, que a primeira edição daqui uns dias vai estar na Amazon, essa segunda edição também vai estar na Amazon. Então, quantas pessoas vai alcançar esses livros? Sim, com certeza. E o que você falou agora é de legado. Gi, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala do livro, você consegue realmente eternizar o seu legado, porque ele vai estar ali. E hoje, com a questão da internet ainda, né, gente, com essa possibilidade da Amazon, então você pode chegar cada vez mais longe. Daqui a pouco é o mundo inteiro aí, o mundo que nos aguarde, o mundo que nos aguarde. E essa questão de inspirar líderes do futuro, a gente está falando de novas gerações que estão chegando e que às vezes falta um pouco de clareza. Para onde você vai? Qual é o teu propósito? Qual é a sua missão? Eu imagino que esse seja um dos itens que a gente vai trabalhar ali, né? Sim, porque muita gente não sabe, realmente está perdida e você fica perdido sem direção nenhuma, porque você não tem ajuda. Então, você não tem acesso a uma mentoria, você não tem acesso a um podcast como esse, mas e o livro? Pode chegar até você. Sim, sim. E vai estar eternizado, como diz você. E é um começo, né, Gi? Eu acho que essa questão de começar com o livro, depois, é claro, você tem outras oportunidades, você vai abrindo a sua mente. A gente fala muito da importância do conhecimento e falando em bem-sucedidas, falando na importância do conhecimento dos livros. Gente, o livro não deixa de ser conhecimento, tudo começa com livros e essa importância da gente estar cada vez mais antenado, porque as mudanças, ainda mais agora com o IA, inteligência artificial chegando, o que a gente tem de expectativa para o futuro e como é que a gente vai inspirar esses novos líderes para se diferenciarem e para não perderem espaço para a inteligência artificial, mas para serem justamente
quem vai trabalhar com a inteligência artificial a seu favor. Então, são questões muito importantes que a gente tem que levantar. E eu tenho certeza que vai ser um livro ali um sucesso também, né? Amém. Inclusive, para quem tiver interesse, eu acho que ainda tem espaço, né? Tem algum espaço para coautoras. Gi, quiser comentar um pouquinho? Sim. Se você quiser ser coautora, né, do nosso novo livro, é só entrar no nosso Instagram lá, Bem Sucedidas Clube, e chamar no direct ali que o pessoal já entra em contato. Perfeito, isso mesmo. Gente, vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui também da importância de nos seguir, é claro. Seguindo a gente ali nas nossas redes sociais, no Instagram, Conexo_Empresarial e no YouTube, @ConexoEmpresarial. Se você ainda não segue, aproveita, entra lá, começa a seguir, porque a partir de agora, além dos podcasts que vocês já estão acostumados, nós teremos também a versão do Conexo Mulher. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em acompanhar a gente lá. Não é verdade, Gi? Tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Já está sendo com o nosso hoje aqui. Olha só, vamos brindar de novo, né? Olha que delícia, gente. É muita riqueza isso, né? Olha só, a gente falou que a gente ia começar hoje, primeiro episódio do Conexo Mulher. Estamos aqui brindando. O nosso muito obrigado, muito sucesso. Gi, eu tenho certeza que a gente tem aí muito espaço para vir pela frente. Muitos sonhos, muita inspiração, tenho certeza. E queria ver aqui com você, que você me dissesse um pouquinho agora de planos para o futuro. Você falou agora, né, de bem-sucedidas, temos os livros. O que mais que a Gi espera aí para o futuro? Meu sonho verdadeiro é que todas as mulheres entendam que elas podem ser leves. Porque eu vivi tanto tempo com esses fardos que não eram meus, que eu tenho certeza que muitas mulheres são assim. Pensam que estão amarradas ali. E veja, é interessante porque eu tenho um relacionamento de 30 anos, tenho uma filha de 25. É tudo perfeito. Estava tudo ok. Sim. Mas mesmo assim eu sentia um vazio no peito. E esses fardos. E só com o autoconhecimento é que me trouxe essa clareza, essa leveza. E o meu desejo é esse. Quantas mulheres estão perdidas, não sabem a sua missão, não sabem o seu propósito. Mas o que é missão, propósito? É ser a Madre Teresa de Calcutá? Não, gente. É só você ter o coração quentinho, que eu falo muito nos cafés também, que é um dos meus bordões, coração quentinho. O que faz sentido para você? Então, o meu desejo real para as mulheres é isso, que todas nós entendamos que a gente pode ter todos esses papéis que a gente desenvolve no nosso dia a dia, mas a gente também pode ser leve e também pode fazer coisas que nos deixem com o coração quentinho, porque senão, volto a dizer, tudo perde o sentido. Sim. Você falou algo muito importante, a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar da ciência da felicidade, e um dos itens que é muito forte é essa questão de servir, de trabalhar com o próximo, de inspirar de alguma forma. Porque às vezes a gente olha só para dentro e a gente, como você falou, né, tem uma vida tranquila, sou casada, muito bem casada, tenho uma filha linda, inclusive está aqui acompanhando a gente, Lari, linda, olha só. Não é? E você olha e fala assim, ué, mas não está tudo perfeito? O que você quer fazer de diferente? Mas sempre tem um espacinho que você fala, tá, mas eu posso fazer algo mais. Não é verdade? E isso entra na questão do servir, o como isso faz bem para a gente. Às vezes a gente falou, e a gente estava conversando um pouquinho antes, dessa questão de o que você falou, nossa, às vezes uma associada falou que o que eu falei fez sentido, que às vezes uma mentoria, o clube ajudou, e eu acho que o que você falou, isso deixa o coração quentinho, né, Gi? Sim. Acho que é isso que nos move, essa questão de inspiração, de mostrar que é possível, que você pode ser leve, mas que você pode chegar mais longe, que você pode acreditar que é possível. E quando você serve ao próximo, quando a gente fala num trabalho hoje que é lindo, que é o Clube Bem-Sucedidas, você está servindo. Você está servindo a sociedade, você está servindo o empreendedorismo feminino. Então, para a gente é um presente muito grande ter você conosco como nossa presidente hoje e ter essa visão de que o cuidado das pessoas está acima. É o cuidado com a pessoa, não é só o lado
profissional, mas o lado pessoal também faz a diferença. E isso me deixa aqui com o coração muito quentinho e muito leve também. Que bom. E muito, muito feliz mesmo. Nesse momento, a gente já está caminhando aqui para o nosso final do nosso primeiro podcast. Fico muito aqui lisonjeada. Queria agradecer novamente ao pessoal da Conexo pela oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui como Conexo Mulher, com o nosso podcast Conexo Mulher, falando de mulheres para mulheres, de mulheres para muitas pessoas. Não vamos limitar os homens aqui também, vocês são sempre muito bem-vindos, porque a gente acredita no poder das conexões. Exato. Né? E isso faz toda a diferença. Gente, queria pedir agora para a Gi deixar uma mensagem para o nosso pessoal. Gi, né, olhando para a nossa câmera ali especial, Gi, deixa uma mensagem hoje de final do nosso podcast. O que você gostaria de deixar? Eu quero dizer para que você acredite em você mesma. Nós temos dentro de nós, muitas vezes, a gente não acredita na nossa própria capacidade de realização, como eu trouxe ali a questão da idade, mas, por favor, comece a acreditar mais em você mesma, no seu poder de resiliência, no seu poder de superação. Se você deseja começar um negócio, mas eu estou muito velha para fazer transição de carreira, ou eu tenho 3 filhos e não posso fazer, acredite, se você quiser, você consegue. E eu não estou dizendo isso de clichê. Realmente, se você coloca um propósito e você tem uma estratégia, você consegue, mas sempre com leveza. Adorei, falou tudo. Olha só, a nossa mentora de mulheres, Giane França, é um prazer enorme ter você aqui, Gi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico muito lisonjeada em tê-la aqui no nosso primeiro podcast, o nosso primeiro oficial. Olha que delícia, né? Eu que fiquei lisonjeada com o convite, de verdade mesmo, gratidão. A gente que agradece. Novamente, gente, pensando aqui, Conexo, gerar conexões. Esse é o nosso maior presente hoje. A gente fala muito da importância de gerar conexões, de inspirar pessoas, de gerar oportunidades, de transformar vidas. Esse é o nosso maior objetivo aqui. Fico muito feliz, agradeço muito pelo convite, por estar aqui apresentando o podcast Conexo Mulher e tenho certeza que vai ser um sucesso. E como disse a Gi, incrível, Gi, acredite no seu propósito. O propósito move montanhas. Então, vamos fazer um trabalho lindo. Vamos brindar novamente aqui, né? Muito sucesso. Tenho certeza para nós. Para vocês também. Para vocês, Conexo, pessoal. né? Conexo Mulher. E vamos lá. Que venham muitos mais podcasts e a gente está aqui dando início ao nosso primeiro. E, gente, pensam lá. Não esqueçam, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, lembrem novamente Conexo_empresarial. No Instagram e no YouTube é @Conexo Empresarial. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e aguardem o próximo podcast. Vamos ficar aguardando vocês.